Olá! Sabe aquelas histórias que a gente ouve e pensa, isso é impossível? Pois é. Hoje a gente vai fundo em dois fenômenos que desafiam, praticamente tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade: a bicorporeidade e a transfiguração. E tudo isso, claro, conforme o entendimento do espiritismo. Então vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão, né? É possível estar em dois lugares ao mesmo tempo? Parece coisa de filme, de ficção científica, mas imagina só, estar aqui e ao mesmo tempo em outro lugar, visível, tangível, de verdade. Como é que isso seria possível? E olha, isso não é só teoria, não. A história tá cheia de relatos assim. Talvez o mais famoso seja o de Santo Antônio de Pádua. A história conta que, segundo os registros da época, ele estava lá pregando na Itália e, no mesmíssimo instante, ele apareceu em Lisboa. Para quê? Para salvar o próprio pai da execução, provando a inocência dele. Um caso desses, que foi documentado, faz a gente parar e pensar, né? O que é possível, afinal? Tá, então como é que a gente vai desvendar esse mistério todo? O nosso roteiro aqui é o seguinte. Primeiro, a gente precisa entender a peça-chave, a base de tudo isso, que é o perispírito. Depois, a gente mergulha na bicorporeidade e, em seguida, na transfiguração. E no final, a gente vai ver como tudo isso se encaixa numa lógica bem interessante. Bom, vamos lá então. Para a gente conseguir entender como esses fenômenos podem acontecer, a gente tem que dar um passo para trás e olhar para um conceito que é, assim, central no espiritismo. É a peça que liga todas as pontas: o perispírito. Mas o que é esse tal de perispírito? Pensa nele como uma ponte, ou um elo, sabe? De um lado, a gente tem o espírito, que é imaterial. Do outro, o nosso corpo físico, matéria pura e densa. O perispírito é esse envoltório semimaterial, meio que no meio do caminho, que une os dois. É ele que permite que o espírito interaja com o corpo. Agora a parte que começa a ficar fascinante são as propriedades dele, mesmo quando a gente está encarnado. Por exemplo, ele pode se afastar um pouco do corpo físico, como acontece quando a gente sonha. Ele pode se tornar visível e até tangível. E o mais importante de tudo, ele pode ser moldado, modificado pela vontade do espírito. Guardem bem essa ideia, porque é daqui que sai a explicação para todo o resto. Ok, com essa ideia do perispírito na cabeça, vamos voltar para a nossa primeira pergunta. Estar em dois lugares ao mesmo tempo. O nome desse fenômeno é bicorporeidade, ou, como alguns chamam, o fenômeno do homem duplo. A explicação, segundo o entendimento espírita, vem de comunicações como essa, que é atribuída a Santo Afonso. A ideia central é que o espírito encarnado, no momento de grande necessidade ou elevação, pode, como que pedir permissão para se transportar para outro local. O que acontece? O espírito se afasta do corpo físico, mas ele não vai sozinho. Ele leva junto uma parte do seu perispírito, e é essa parte que vai dar a ele uma forma visível lá no outro local. Então, o processo seria mais ou menos assim, ó. O espírito se projeta para onde precisa ir. Enquanto isso, o corpo físico fica para trás, no estado de repouso, bem profundo, quase um êxtase, um transe. Mas a conexão não se rompe, um laço fluídico mantém os dois ligados. E lá no outro lugar, essa parte do perispírito que viajou pode se tornar denso o suficiente para ser vista, e até tocada, exatamente como teria acontecido na história do Santo Antônio. Aí vem uma dúvida bem óbvia, né? A pessoa precisa estar dormindo para isso acontecer? Porque a gente sabe que é durante o sono que o espírito se desprende mais, certo? Então, a resposta é que não precisa. É super raro, mas pode acontecer com a pessoa acordada. Só que tem um detalhe: o corpo físico nunca vai estar em um estado, digamos, normal. Ele vai entrar num estado de êxtase, de transe, que é o que permite essa projeção do espírito. Ok, então a gente já viu que o perispírito pode se projetar para outro lugar. Mas será que é só isso que ele faz? E a resposta nos leva para outro fenômeno incrível, a transfiguração. Aqui, o foco não é mudar de lugar, mas sim mudar de aparência. É importante deixar clara a diferença, né? Não estamos falando de, uma contração muscular que muda a expressão do rosto. A transfiguração, conforme o entendimento espírita, é algo muito mais profundo. A ideia é que o perispírito age e altera a percepção que temos do corpo. Ele pode fazer o corpo parecer mais jovem, brilhante ou, pasmem, até com a aparência de outra pessoa. Mas como isso funcionaria na prática? Aqui, o perispírito não se separa do corpo como na bicorporeidade. Em vez disso, ele irradia, se expande ao redor do corpo como se fosse uma névoa, um vapor. E é essa névoa que pode ter sua aparência modificada.
alterando a forma como a gente enxerga o corpo que está ali dentro. Então, o processo seria o seguinte: o perispírito se expande reenvolvendo o corpo todo. Ele pode perder a transparência, sabe? E com isso, ele acaba escondendo o corpo físico de verdade, como se fosse um véu. E esse véu fluídico pode assumir uma nova aparência, pode brilhar, e isso é ainda mais impressionante. Pode acontecer de outro espírito combinar seus fluidos para projetar uma imagem diferente. O corpo real continua ali, o tempo todo, mas oculto por esse envoltório. Bom, agora vamos amarrar as pontas. A gente viu dois fenômenos que à primeira vista parecem milagres, né? Estar em dois lugares, mudar de aparência, mas o interessante é que, na verdade, os dois nascem do mesmo princípio. Olha só que interessante essa comparação. Na bicorporeidade, a ação principal é a separação do perispírito. Já na transfiguração, ele irradia e envolve. No primeiro caso, o corpo físico fica em êxtase. No segundo, ele está presente, só que velado, escondido. Mas qual é a chave para tudo isso? O princípio central é a mesma coisa nos dois: a plasticidade, a capacidade incrível que o perispírito tem de se moldar e se mover, sempre guiado pela vontade do espírito. E é que está o pulo do gato, a conclusão principal de tudo isso. Dentro do entendimento espírita, esses fenômenos não são milagres, não são quebras das leis da natureza. Muito pelo contrário, eles são vistos como manifestações de leis naturais que a gente ainda não compreende direito. Leis que regem o espírito, o perispírito e suas interações. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se o nosso corpo físico pode ser deixado para trás no lugar, ou se a aparência dele pode ser completamente alterada, o que, afinal de contas, constitui a nossa verdadeira identidade? Onde ela está? É uma reflexão que vai bem além do físico e nos faz questionar a essência do que realmente somos.